abrir a Bíblia no nosso texto áureo, né? Para essa série de lições, que é Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42 em diante, amém? Atos 2, 42 em diante. Enquanto você abre a Bíblia, irmão, entra lá no canal Verdade em Destaque, mas faz isso ainda essa noite, amém? Todo mundo aqui é inscrito no canal? Hélio, Roselane, Sheila. Eu acho que eu não. Acho que eu não. Então você vai inscrever hoje, amém? Em nome de Jesus. Depois que eu terminar, eu vou pegar teu celular e vou fazer tua inscrição. Irmãos, importante todo mundo se inscrever lá. Nós estamos com 571 inscritos. Nós precisamos alcançar 1000. 1000 inscritos. Tem que ir já, irmão? Tá bom. Deus abençoe, vai com Deus, viu? Depois vai estar lá no canal a ministração. Tu entra no YouTube lá e assiste, tá? 1000 inscritos. Paz, vai com Deus, querido. Deus abençoe. Sexta-feira então, hein? Olha aqui para mim. 1000 inscritos. Além de nós alcançarmos 1000 pessoas cada vez que a gente coloca uma mensagem nova, nós já começamos, nós já vamos bater uma meta para começar a monetizar o canal. Aí a gente começa, né, a levantar uma semente, uma oferta para a obra pelo YouTube também. O que o YouTube exige para monetizar, irmão Hélio? No mínimo 1000 inscritos e 4000 horas assistidas no último ano. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês entrem no nosso canal no YouTube. Vai lá, ó, pega um dia aí que você estiver mais tranquilo, tá? Ou uma madrugada, às vezes está meio paradão lá no serviço, lanchonete lá deu um tempo e tal. Você entra lá no canal no YouTube, você vai abrindo cada uma das nossas mensagens e vai dando like, porque eu preciso dos joia. Às vezes os irmãos assistem, mas não apertam os joia. Cada mensagem, se cada irmão da igreja entrar lá em cada uma das mensagens, apertar o joia ali em cada uma delas, e depois você vai assistindo. Você não precisa parar para assistir. O que você faz, Marlene? Você está lá fazendo almoço, lavando roupa, bota uma mensagem lá do canal lá e deixa rodando. Deixa rodando. Entendeu? Por quê? Porque aí nós vamos tendo, né, e vai divulgando. Quanta gente vocês conhecem lá na lanchonete? Chegou lá na lanchonete, ó, você já se inscreveu aqui no canal da minha igreja? Dá aqui o celular que eu vou te inscrever. Pau. Entendeu? É assim que faz. Eu faço assim com todos os meus alunos, né? Chega lá no serviço para os crentes lá que trabalham na Catalina, ó, conhece o canal da minha igreja? Dá aqui, vou te inscrever. Ah, qual é? Deixa que eu acho aqui. No achar tu já inscreve o cara. Pau. 1000 inscritos, 4000 horas assistido no último ano e bastante likes, o nosso canal já começa a monetizar. Amém? Então, conto com os irmãos lá para essa força, tá bom, gente? Atos 2:42, vamos ler. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
Amém? Eu quero continuar hoje falando sobre a Didaquê. O que é esse livrinho, pastor? O que é a Didaquê? É o catecismo, é o manual de discipulado, é o manual de doutrina que a igreja cristã lá no primeiro século utilizou pela primeira vez. Se você olhar o nosso canal no YouTube, está lá todos os vídeos, né? Introdução ao Didaquê. E você vai ver que a última mensagem que eu ministrei aqui para os irmãos sobre isso, eu trago todo o contexto histórico, as datas e tal, né? E isso aqui é a primeira vez que a igreja, de uma forma muito simples, inspirada nos ensinos, nas doutrinas do Novo Testamento, criou um manual, um catecismo, um credo, para discipular, para catequizar os irmãos, justamente, irmão Hélio, porque eles viviam uma geração similar à nossa, ou seja, Sheila, cheia de heresias, cheia de distorções doutrinárias. Vocês lembram das nossas apostilas de discipulado, que todos vocês aqui fizeram, né? Nível 1, nível 2, isso aqui era a apostila de discipulado da igreja primitiva, claro que não dessa forma aqui de livrinho, figurinha, né? Era na forma de manuscrito, né? Escrito lá em grego, mas chegou até nós nos dias de hoje, irmãos. O Didaquê também é conhecido como a instrução dos 12 apóstolos, só que não foi os 12 apóstolos quem escreveu isso aqui, mas sim discípulos deles, as primeiras gerações de crentes da igreja primitiva. Muito provavelmente teve gente que colaborou para escrever isso aqui, que conviveu pessoalmente com algum dos apóstolos. Amém? Ou pelo menos com João, o último dos 12 apóstolos, né? O mais velho, né? O último deles a morrer. Tá? Então na Didaquê, nós vimos aqui, né, instrução do Senhor para as nações por meio dos 12 apóstolos, e nós vimos na última oportunidade sobre os dois caminhos, né? Que existem dois caminhos, um é o caminho da vida e outro o caminho da morte, e nós falamos bastante disso na vez passada. E hoje nós vamos continuar numa parte aqui muito interessante, irmãos, aonde eles falam da violência do amor. Parece uma contradição, né, irmão Evaldo? Se é amor, como é que vai ser violento? Como assim violência do amor, né? O que os crentes primitivos estavam querendo dizer com isso, né? Eles estavam querendo dizer o seguinte, irmã Roselane, que o amor entre os irmãos devia ser tão radical, violentamente radical. Ou seja, irmã Sueli, se você tem que praticar algum tipo de, abre aspas, violência, pratique a violência do amor, ou seja, ame profundamente, inteiramente, totalmente, ame radicalmente, ame violentamente o seu irmão. Amém? Cristina gostou, né, Cristina? Fiquei imaginando como que é amar violento. Como que é amar violentamente? Amar violentamente é assim, ó, não importa o que o outro faça, você continua o amando. Né, Neto? Não importa o que o outro faça, o que o outro diga, o que o outro pense, você continua o amando. Amém? Alguém abre em Lucas 6, 29 e 30. Lucas capítulo 6, versos 29 e 30. Amém? Dá uma olhadinha lá, irmãos.
Lucas 6. Acharam aí? Posso ler? Pode ler. Ao que te ferir uma face, oferece-lhe também a outra. E ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recusas. 30. 30. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não torne a pedir. Amém? Então olha isso, irmãos. Eu quero também que leia o 31, Cristina. Lê o 31. E como vós quereis que os homens os façam, da mesma maneira faceis vós também. Esse verso 31 de Lucas 6 é chamado de regra de ouro, né? Qual é a regra de ouro do cristianismo? Qual é a regra de ouro, irmã Sueli, do ensino de Jesus? Tudo que você quer que os outros te façam, faz você também a eles. Então, se eu quero que os outros me amem, amo primeiro eu. Se eu quero que os outros me abençoem, abençoo primeiro eu. Se eu quero que os outros me perdoem, perdoo primeiro eu. Essa é a regra de ouro do cristianismo. Cristianismo, irmãos, é prática. Amém? Então ele diz assim, ó: não se deixe levar pelos impulsos instintivos. Quer dizer, o nosso impulso, né? Qual é o seu impulso naturalmente falando? Se alguém te dá uma bofetada, você vai querer dar um soco nele. Ou um chute, sei lá. Então, o Didaquê diz assim, né? Não se deixe levar pelos impulsos instintivos. Se alguém lhe dá uma bofetada na face direita, ofereça-lhe também a outra face, e você será perfeito. Se alguém o força a acompanhá-lo pelo espaço de 1 quilômetro, acompanhe-o por 2. Isso aqui tem a ver com o soldado romano, né? Vocês sabem que o soldado romano, na época de Jesus, que eles eram dominados pelo Império Romano, ele tinha autoridade, qualquer soldado romano, de exigir de qualquer cidadão judeu qualquer coisa. Ele não precisava de autorização de superior nem nada. Então era comum os soldados romanos, quando queriam zombar, judiar, humilhar um judeu, pegar o primeiro que aparecesse pela frente na rua e forçar o cara a caminhar com ele carregando suas coisas por 1 quilômetro ou até mais. Então é nesse contexto que Jesus, né, e isso indignava muito os judeus. E aí Jesus vem e diz assim: se te faz caminhar 1 quilômetro, caminha 2. Por quê? Porque você está amando, né, violentamente, e aquele que está te oprimindo vai ficar constrangido pelo amor de Deus manifestado pela sua vida. Ou seja, o ensino aqui é o seguinte, Cristina: se temos que constranger alguém, né, irmão Evaldo, vamos constranger pela atitude de amor. Amém? E esse negócio também do manto, né? Quer dizer, as pessoas naquela época usavam a túnica e por cima um manto. E não era assim, todo mundo que nem a irmã Roselane, por exemplo, que tem um guarda-roupa vasto. Graças a Deus, né? Que é uma das irmãs mais elegantes da igreja, é você, né? Mas não era todo mundo assim não naquela época, viu? Naquela época era assim, a pessoa tinha uma roupinha e usava aquela roupinha ali até gastar, inclusive as mulheres, viu, irmãos?
Por isso até que Jesus fala lá do negócio do remendo de pano novo no tecido velho, porque era muito comum as pessoas andar tudo remendado, porque você comprava uma roupa nova, não era comum, por ser muito caro e pouco acessível, as pessoas terem várias peças de roupa. Só quem era rei, quem vivia nos palácios, na corte, que tinha essas coisas. O povo em comum, inclusive Jesus também, era aquela túnica, aquele manto, e o cara usava aquilo ali literalmente até praticamente desmanchar, para daí comprar outro. E às vezes tinha pessoas que andavam até meio nu, porque às vezes desmanchava a roupa e o cara não tinha como ter outra. E aí você imagina como é radical o amor de Jesus, que vem ensinando você a tirar a tua roupa e dar para esse cara. Entendeu? Nós temos que contextualizar a época para nós entender direitinho do que está falando aqui. E o preço. E era muito comum os soldados romanos também fazer o quê? Né? O cara ia passando com com um manto lá, né? uma túnica, um manto. Era muito comum o soldado romano tirar da pessoa aquilo ali. Dizer, não, agora, já pensou tu viver nesse tempo? Aí sim a gente ia ver quem é crente, né? Porque hoje em dia tem gente que vem com conversa e não quer mais ser crente porque o irmão não cumprimentou ele, essas bobagens aí, né, irmã Sueli? Mas naquela época, às vezes os crentes estavam passando, o judeu e o soldado romano olhava e dizia assim, ó, o Estado vai confiscar a tua roupa agora, dá pra cá. E acabou, o cara tinha que dar, senão matava ele. Não, era para vender, era corrupção, era oprimindo o pobre. Está entendendo? E aí Jesus vem, irmã Sueli, diz assim, ó, se te pedir a túnica, dá também a capa. Porque esse cara, ou seja, irmão Ivaldo, imagina a cena, né? O cara te pede a túnica, tu vai tirar também a capa, quer dizer, tu só vai ficar de cuecão ali no meio da rua. Então imagina a cena, o cara que vem querer roubar uma parte do teu vestuário, tu dá toda a roupa pro cara e fica praticamente nu. Imagina o constrangimento. Tem uma cena muito interessante, eu lembrei agora, né? Só aqui que vocês escutam essas coisas. Tem uma cena muito interessante da vida de São Francisco de Assis. Vocês sabem que eu estudo muito a vida dos santos, né? São Francisco de Assis, ele viveu em 1200 e pouco lá na cidade de Assis, né, na Itália, e ele era filho de um rico comerciante de tecidos, muito rico mesmo. O pai dele tinha uma torre, né, no centro da cidade. Essa torre era cheia, era um estoque de tecidos da Índia, da China, que esse homem importava tecidos. Imagina, na era medieval, isso aí, o cara era milionário, né? E Francisco era o herdeiro natural disso, né? E aí Francisco tem aquele encontro radical com Cristo, e ele entende que aquilo ali tudo era passageiro, que a verdadeira riqueza do reino dos céus e tal, né? E tem um momento que ele entra, irmã Sueli, para dentro da torre lá do pai dele, e ele começa a jogar todas as peças de roupa e os panos de fazenda, de tecido, pela janela. E os pobres tudo pegando lá embaixo, feliz da vida, porque o povo comia rato, passava fome. E aí a família dele prende ele fica preso um tempo, num quarto, lá enclausurado, dizendo que ele estava louco. E chega a um ponto que o próprio pai, o processa diante das autoridades da cidade, exigindo que ele pagasse o prejuízo que o pai teve. E aí é uma cena muito interessante da vida de São Francisco de Assis. Por quê? Porque quando acontece esse julgamento, isso era em praça pública, imagina a cena, né? O pai, os juízes da cidade, o bispo da cidade, que a igreja era autoridade também de juiz nessa época, né?
Os nobres, o povo, e o pai ali, irmão Hélio, processando e exigindo o próprio filho pagar o prejuízo que ele teve, né? E aí, isso que Cristo disse, né? Se te exigirem a túnica, dá também o manto. A história diz o que, irmã Roselane? Que Francisco tira toda a roupa e fica nu na frente de todos, dobra e dá na mão do pai e diz assim: de você e desse reino eu não quero nada. Meu Deus. Eu renuncio a toda a minha herança nesse mundo. E vira as costas e vai embora pelado. Capaz. Vocês estão entendendo? Quer dizer, o cara levou o pé da letra isso aqui que Jesus diz. A violência do amor. E o que acontece, né, Sheila? Ele vai lá para uma igreja em ruínas, sem nada, e começa com as próprias mãos a reformar aquela igreja. Um dia eu vou fazer uma série de estudos para vocês sobre a vida dos santos. Vocês vão ver que coisa interessante. Como teve gente de Deus no passado, irmã Sueli, que a gente não faz nem ideia. Santo no sentido que viveu uma vida santificada, né? Não no sentido que pode interceder por nós diante de Deus, não. Só há um intercessor entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus. Mas santos como nós, que viveram uma vida santificada, dedicada ao Senhor no passado. É nesse sentido que eu uso, irmão Hélio, a palavra santos, né? E aí então os outros jovens também, muitos de origem nobre, começam a ser impactados, a renunciar à sua herança e a se juntar, e ali forma-se uma comunidade, e são os primeiros chamados franciscanos, que estão aí até hoje, né? Então, Francisco fez, os irmãos da igreja antiga foram ensinados a fazer isso, a ponto que o próprio opressor romano ficava constrangido com a atitude deles. Então ali, se alguém tira o seu manto, entregue-lhe também a túnica. Se alguém toma alguma coisa que pertence a você, não a peça de volta, pois você não poderá fazer isso, diz o Didaquê. Quer dizer, o que a Didaquê está ensinando? Que a vida cristã tem um ponto de partida, que é o amor. E amor não é discurso. Ai, minha querida, como eu te amo. Legal, mas amor é atitude. Eu te amo, então eu posso ter um sabonete em casa, eu vou cortar o sabonete ao meio e vou levar metade lá para ti se tu não tem. Isso é amor. Eu fiz ontem com aquela mulher, um sabonete. A pastora fez ontem essa. Ontem deu um ataque de violência do amor lá nela. A mulher chegou, queria um sabonete. A mulher chegou, queria... Não, primeiro ela queria... Comida. Aí tá, vai a pastora, leva comida. Depois ela queria um suco. Suco. Vai a pastora, levou o suco. Depois ela não queria roupa também? Não, ela queria um sabonete. Aí ela queria um sabonete. Aí daqui a pouco passa, e eu sentado no escritório olhando, aí passa a pastora com o sabonete, né? Aí eu que... A pastora é muito mais crente que eu, vocês sabem? Todo mundo sabe disso, não é segredo para ninguém, né? Eu gritei lá de dentro do escritório, depois até me arrependi do meu pecado, né? Mas gritei também meio que brincando, né? Disse assim, não quer levar minha roupa também? E a pastora, fica quieto, cala a boca que eu sei o que eu estou fazendo. E eu fiquei quieto, né? Mas são coisas pequenas assim. Coisas pequenas, com vontade de comer um empadão. Alguém que me ama faz para mim. É isso aí. Já deu a dica. Deu a dica, viu? E era o último sabonete. E era o último sabonete, hein? Hoje para vir pro culto eu tomei banho com o toquinho ali. Quando acabar o meu, já sei lá. Mas é aquilo, ela não pediu por acaso. Mas não esqueça que é uma via de mão dupla, viu? Às vezes também eu tenho vontade de comer um x-tudo e tal. Entendeu, irmãos? Mas é assim.
A irmã Roselane orou ali e agradeceu a Deus, né, por quando os irmãos estiveram desempregados naquela fase tão difícil, que orou-se, né, e não só orou-se, né, também dentro do possível se ajudou os irmãos, eu me lembro muito bem naquela época, né. Então assim, nós temos que perceber essas coisas, e às vezes não é coisa, amém? Tia, às vezes não é dar coisas, às vezes é fazer uma oração, às vezes é fazer uma ligação, às vezes é lembrar. Ô irmão, se não apareceu no culto hoje, lembrei de você. Às vezes você perde tanto tempo em rede social por aí, curtindo isso e aquilo, então gaste esse tempo mandando uma mensagem para o irmão, gravando uma oração por uma irmã. Irmão, vocês não têm ideia, às vezes o que eu e a pastora passamos, vocês acham que é fácil, vocês sabem que não é. Mas vocês acham que é fácil a posição que eu ocupo dentro de um projeto, como eu falei agora há pouco, antes de ministrar aqui para vocês? Entende? Então, às vezes, tudo que a gente precisa é o irmão mandando uma mensagem: ó, pastor, estava aqui trabalhando, lembrei de você, estou fazendo uma oração aqui de 2 minutos pela sua vida agora. E pode gravar a oração, irmão, e me manda mesmo. Se Deus tocar no seu coração ali, separar o que você está fazendo, faz mesmo que é de Deus. Amém? Glória a Deus. Então eu quero encerrar dizendo isso. O ponto de partida da vida cristã é o amor a Deus, a si e ao próximo. A Deus, a si e ao próximo. A medida do amor ao próximo é a mesma do amor que se tem para consigo. Então, qual a medida, né? Tudo bem, irmã Sueli, eu sei que eu tenho que amar, mas até que ponto eu tenho que amar? A Bíblia responde: até o ponto que você se ama. E todas as pessoas, é aqui que o bicho pega, irmãos. Amar ao próximo. Aí você pergunta, que nem aquele cara perguntou para Jesus: quem é meu próximo? Eu não vou te contar aqui a parábola do bom samaritano de novo, porque você já leu isso na Bíblia, né? Jesus conta aquela história para responder para o cara quem é o próximo. E a moral da história é o seguinte: o próximo é todo aquele que estiver necessitado diante de você. Esse é seu próximo. Quer dizer, próximo irmão aqui da igreja é fácil. Agora, quando o próximo é o cara que lá no bairro fala mal de você, é aí que a gente é provado. Quando o próximo, né, é aquele que você não gosta, que eu não gosto, porque às vezes a gente não gosta de alguém, e aí? Aí só o amor de Deus na nossa vida, né? Então, o Didaquê mostra aqui o seguinte, que o inimigo também é próximo. E todo mundo tem inimigos, não adianta a gente querer se iludir a nós mesmos, mas o que a gente muitas vezes não entende é que quem se coloca como nosso inimigo, no fundo, não é nosso inimigo, é inimigo de Deus, e muitas vezes é inimigo de si mesmo. Tem gente que está tão mal na vida, que está tão de mal com a vida, que ele é inimigo dele mesmo, e aí ele fica projetando nos outros, projetando na Marlene, projetando na Sueli, projetando na Sheila, projetando nisso, naquilo. Entendeu, irmãos? Então, o amor aos inimigos mostra a originalidade, a radicalidade e gratuidade do amor cristão. Mais uma vez, né? Jesus mesmo diz isso, né? Se amar só quem a gente gosta, que mérito tem nisso? Nenhum. Né? Agora,
Ó, o que eu falei aqui, o Didaquê fala, ó, isso não significa, né, o comentarista que diz, ó, isso não significa que os cristãos não têm inimigos, mas sim que eles não são inimigos de ninguém. Há uma grande diferença. Você tem inimigos e eu também, mas você não será inimigo de ninguém. Glória a Deus. É verdade. Agora, pastor, comprova na Bíblia. Vamos lá, abre aí sua Bíblia, Romanos 12, 18. Eu vou fundamentar na escritura agora para você o que eu estou dizendo aqui. Romanos 12, 18. Dá uma olhadinha ali. Alguém achou e leia bem alto para nós, para sair na gravação aqui. Romanos 12, 18. Leia bem alto. No que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. Aí, ó. Tem alguma outra tradução aí? Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Aí, ó. Então, no que depender de vocês, tende paz com quem? Só com quem você gosta? Não, com todos os homens. O que O verso 19 fala assim: meus queridos irmãos, nunca se vinguem de ninguém. Pelo contrário, deixem que seja Deus quem dê o castigo. Pois as Escrituras Sagradas dizem: eu me vingarei, eu acertarei as contas com ele, diz o Senhor. Aí, ó. Então, quem é que peleja por você? Quem é que acerta o que tem que ser acertado com você? É o Senhor. Por você, é o Senhor. A minha tradução aqui diz: não vos vingueis a vós mesmos. Quer dizer, porque se você toma para você o que Deus diz que Ele que vai fazer, você pode até fazer, mas vai fazer sempre imperfeito. E Deus, Ele faz perfeito. Entende? Então, vou repetir. O que os nossos primeiros irmãos aprenderam na Didaquê? Que a igreja tem muitos inimigos? Tem, mas a igreja não se faz inimiga de ninguém. Glória a Deus. Amém? Amém. Então veja, nós não vamos agir por simples impulso, por simples instinto. Diante da violência, nós não vamos responder, esse é o ensino, com violência, né? Mas vamos responder com a violência maior, que é o amor. Vou repetir, diante da violência nós não vamos responder com a violência desse mundo, mas sim com a violência do reino de Deus, que é o amor. Em Provérbios diz que a palavra branda abafa A ira, isso. Por quê? Porque a violência do amor é a única arma capaz de desarmar o violento. A violência do amor é a única arma capaz de desarmar o violento. Amém?